Muito bem, deixa eu chamar a Desirê Penalba, que vai falar sobre esse parecer que, na minha visão, é bombástico. Como que fica agora a CPI, né? Como que a CPI vai tratar esse caso, Desirê? Bom, a gente sempre soube que o CPI não era buscar realmente cadê a corrupção no governo, dos estados, municípios. Não, a tentativa sempre foi criar a narrativa para buscar algum problema, alguma crise no governo Bolsonaro. O que a gente percebe aí com esse caso da Covaxin é que a gente já tinha percebido há um bom tempo, né? Que não houve nenhum superfaturamento, nenhum caso de corrupção aí no governo federal nesse aspecto, e a gente também realmente não tem nenhum outro para poder trazer aqui. Mas só para fazer sobre o que a gente estava discutindo, com os meninos estavam discutindo aqui, Daniel e o Jean, e o que eu percebo dessa movimentação toda com relação ao Lava Jato é que o STF percebeu que se defendesse a Lava Jato, todos os opositores do Bolsonaro iriam cair por terra e ficaria muito difícil ter alguém poder fazer ali uma contraposição ao presidente. E aí, no caso, se eles acabassem com a Lava Jato, teria mais oportunidade de tirar poder do PT, mas voltariam o PSDB. Mas não foi isso que aconteceu. Quem cresceu foi o Bolsonaro e quem sentiu isso foi também o Moro. O Moro, ele deixou bastante claro que na sua visão política, ele nunca foi conservador. Ele sempre teve uma posição social-democrata, uma proximidade muito grande com o PSDB, também aí uma visão até, como a gente percebe, próxima da ONU, uma visão até globalista, como a gente já viu aí, principalmente na voz da sua esposa, defendendo esse tipo de demanda que é completamente contra conservadoras do presidente Bolsonaro. Então, o que ele percebeu foi que não estava aí favorecendo os seus aliados políticos e preferiu, em vez de defender o Brasil, defender os brasileiros, ele ficou do lado da sua biografia. Lamentável, porque como juiz ele realmente foi muito bom, mas como agente político ele não deu conta de manter ali a sua parcialidade, a sua busca pelo bem do país. Então, como a gente percebe, os ataques ainda vão continuar com relação ao Bolsonaro, porque pelo que a gente tem percebido, ele não tem aceitado fazer nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de malandragem aí nesse toma lá da cá, porque a gente sabe que o STF consegue manipular muito bem aqueles que estão presos por processos, presos por em algum processo ali de corrupção, que eles conseguem fazer aquele toma lá da cá. Como o presidente Bolsonaro não tem nada para poder jogar, eles acabam tentando partir para injustiças, como foi no caso da Lava Jato, fazer com que todo um processo toda uma operação que estava funcionando, estava dando certo, acabar sendo destruída por essa tentativa de minar todos os apoios ao Bolsonaro, né? Daniel Santana, me fale sobre esse parecer aí, né? Dizendo que não houve irregularidade nessa questão da Covaxin, Daniel. Só para também finalizar a questão da Lava Jato, eu falei aqui, para deixar claro os números, né, sobre o PP ser o maior partido envolvido. Dos 34 indiciados, Rafael, 18 eram do PP. Desses 18 tinham 3 senadores. Você sabe quem eram? Provavelmente o Ciro Nogueira. Valdir Maranhão, que no momento era vice-presidente da Câmara. O presidente da CCJ, no momento, Arthur Lira, que hoje é presidente do Congresso. E o senador Ciro Nogueira, que nesse momento é ministro do presidente Jair Bolsonaro. Todos os 3 estavam envolvidos na Lava Jato, que foi arrancada, finalizada, que foi extirpada do povo brasileiro. Com relação às investigações da Covaxin, eu acredito que esse relatório, como qualquer relatório feito por uma autoridade, ele tem que ser analisado e, se correto, se não houver nenhum tipo de objetivo. Nesse caso, a gente está falando aqui sobre a CPI como um todo, mas nesse caso da Covaxin, que deva se retirar isso da pauta da CPI. A CPI deva continuar com as outras investigações que ela faz de maneira normal. Vejo como, obviamente, tem que ser comprovado, é um relatório que tem que ser averiguado e comprovado. A partir do momento que ele é comprovado e que, se realmente não tiver ouvido não tiver tido nenhum tipo de corrupção
nesse caso, que a CPI volte a investigar os outros casos que estava investigando. Isso se ela for continuar, a gente não sabe nem se a CPI vai continuar. A informação é que ela foi prorrogada, né? Então ela teria essa continuidade. Jean Lopes... Continuar que eu falo assim, no sentido político, não no sentido legal. Porque, no caso, ela tem se esforçado, os esforços foram todos com relação a esse caso da Covaxin. Se o caso da Covaxin ele não permanecer, a CPI vai ter que buscar outras fontes ou tentar achar outro sentido para a CPI acontecer. Legalmente ela pode continuar, mas e politicamente, moralmente ela vai funcionar para quê? Moralmente, Aliás, moralmente ela não deveria nem ter começado. Pois é, a CPI carece, Jean Lopes, de credibilidade, tendo Renan Calheiros como relator, tendo Omar Aziz na presidência. Me fala aí, Jean. Sobre essa questão, eu já falei demais, sobre essa questão dessa CPI com esses dois corruptos contumazes. O ex-prefeito de Manaus disse que o Omar Aziz é a pessoa mais perversa que ele já conheceu. Ele que foi aliviado de um processo por pedofilia, o Omar Aziz, né? Por um pedido da própria mãe lá no Amazonas, ele seria denunciado por pedofilia. E esse é o herói da esquerda atual, é onde a esquerda vai lá e bate palma para ele, né? O Randolfo Rodrigues está lá o tempo inteiro abraçado com ele. O Randolfo Rodrigues, que os esquerdistas falam o seguinte: ele não tem nenhuma denúncia de corrupção. Ele é, então, a virgem do bordel, né? Ele está lá no meio de dois criminosos, mas não tem nada a ver. Mas para a esquerda são sempre dois pesos e duas medidas. Eu quero pedir a você, ouvinte, telespectador, que vá ao Google e pesquise Gilmar Mendes, áudio Aécio Neves. Está lá o áudio, a voz do Gilmar Mendes respondendo a um pedido de ajuda do Aécio Neves sobre uma denúncia de corrupção. Um ministro do STF conversando com um denunciado. Está lá. A mesma coisa com o ex-governador do Mato Grosso, que agora me foge o nome, não quero nem lembrar o nome, né? Quanto criminoso, a gente não precisa lembrar o nome, não. Pedindo ao Gilmar Mendes que eu socorra de um processo. Gilmar Mendes, tudo bem, deixa comigo, vou cuidar disso. E esse homem continua sendo o herói da esquerda brasileira, continua sendo o paladino da esquerda brasileira. E a ele é aliviado, foi aliviado pelo Rafael, foi aliviado pelo Daniel, para a culpa cair em cima do presidente da República, que não tem nada em relação... Eu aliviei o que exatamente? A questão da Lava Jato. A Lava Jato foi extirpada do Brasil, do povo brasileiro, como bem disse o Daniel, pelo STF, auxiliado pelo PT, auxiliado pelo PSDB, que são e MDB, os três partidos com mais interesse no fim da Lava Jato, porque são os três partidos que tinham mais denunciados na Lava Jato. O que eu aliviei, quanta ironia que vocês usaram aqui do PP, hoje, ter o ministro da Casa Civil ser oriundo do PP, é bom lembrar que quando houve o mensalão, 55, se não me engano foram 55, posso errar no número, mas todos os deputados da bancada do PP foram denunciados por mensalão, menos um, em que o próprio presidente do STF, na época, disse o seguinte: parabéns, Jair Bolsonaro, por ser o único político do PP que não está envolvido em corrupção. Agora, ele, para governar o Brasil, precisa fazer alianças, precisa fazer alianças políticas com aqueles que foram eleitos pelo povo brasileiro. Mas que estão no Congresso. Mas o PT também não precisava governar fazendo alianças, gente? Podia fazer aliança, mas não comprar o Congresso. Não comprar o Congresso. Não pegar dinheiro do povo brasileiro, dinheiro vivo, e pagar para que o pessoal do Congresso votassem nas pautas, na maioria delas, ruins, nefastas para o povo brasileiro. Não corromper as estatais, como o PT fez, a Petrobras, a Eletrobras, Correios e tudo mais, com escândalos bilionários de corrupção. Se amanhã aparecer de forma comprovada uma corrupção do presidente atual com algum daqueles homens do Congresso, eu vou ser o primeiro a bater pesado aqui. Mas até o momento não existe. Então as pessoas querem colocar no mesmo patamar alguém que faz uma aliança política, que existe, é normal isso em todos os governos, estadual, municipal e federal, com corrupção em alta escala. Né? O PT institucionalizou a corrupção no Brasil. Okay.
Ok, Jean, só um detalhe, eu já vou passar pro Daniel, até porque meu nome foi citado, né? E como mediador, muitas vezes eu também dou opinião e faço perguntas provocativas. Quantas vezes você, que é telespectador, você, Jean, que está aqui conosco todos os dias, o ouvinte, o internauta, viu eu criticar a CPI por conta dos seus membros? Não, eu falei que você fez uma ironia. O que eu falei que você fez uma ironia. Beleza. Pela falta de credibilidade de ter um Renan Calheiros como relator dessa CPI, de ter um Omar Aziz como presidente e duas figuras nefastas. Agora, eu defendo pautas. Se o governo federal me coloca na Casa Civil, sabe quem que ocupou a Casa Civil do governo Lula? Sim. José Dirceu. Se eu não fizer essa crítica, eu estarei sendo muito omisso. Se eu não fizer essa pergunta provocativa, eu estarei sendo muito omisso. Na verdade, eu estou sendo coerente, porque se eu critico a CPI, que tem essas figuras, então eu tenho que criticar também, o governo Bolsonaro, o governo federal, por ter colocado no principal cargo, no principal ministério, né? No principal cargo da administração, uma figura como Ciro Nogueira. Esse é o meu posicionamento. Deixa eu só passar pro Daniel, rapidão. Eu preciso me defender. Você tem todo o direito de ter a opinião que você quiser, me provocar, me perguntar. É o direito, é o papel seu, nada contra isso. Como eu tenho o direito de questioná-lo. Claro. Por exemplo, você está cobrando algo agora e você já chegou para mim, já falou aqui no ar, inclusive, que um dos melhores governos que o Brasil já teve foi do STF. Sabe quem foi o ministro da Justiça do STF? O FHC. Você disse que um dos melhores governos que o Brasil já teve foi do esquerdista FHC. Você sabe quem foi ministro da Justiça do FHC? Renan Calheiros. Então, Rafael, tenha só um peso e uma medida, não duas. Jean, ninguém é perfeito, não tem governo perfeito. Não, mas você quer que o atual presidente seja perfeito. A perfeição está no céu. Não, eu critico. É o mesmo critério para eu criticar a CPI e criticar a indicação do Ciro Nogueira. Daniel. Não, é só para uma informação que o Jean passou, para corrigi-lo aqui no ar, por respeito ao telespectador, quando ele usou a expressão do bordel, da virgem, não sei, para falar do senador Randolfo Rodrigues não ter denúncias, essa informação não é verdadeira. Na Lava Jato. Na Lava Jato, tudo bem, porque o senador Randolfo Rodrigues, agora senador, ele não tem condenação, porque o Procurador-Geral da República, na época, procurador do governo Dilma, arquivou, mas ele foi sim denunciado pelo esquema do mensalinho no governo do Amapá, quando era deputado daquele governo, e do governador João Capiberibe. Então, isso foi uma denúncia sim feita, que foi arquivada e não foi julgada, nem chegou a ser julgada, ele não foi inocentado. Ele não pode falar que ele foi inocentado de acusações. Simplesmente foi arquivada uma denúncia, que havia provas, uma denúncia feita, inclusive naquela época pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, feita contra ele sim, com um mensalinho, 20 mil reais para votar com o Estado naquele momento, no ano de 2009, se eu não me engano. Não, você tem razão, denúncias sobre ele tem várias. Agora mesmo teve uma de rachadinha, que eu quis dizer que ele não está lá no STF como o Omar Aziz e o Renan Calheiros. Mas ele é tratado pela esquerda brasileira como a virgem do bordel, o Randolfo Rodrigues. Só um detalhe, Rafael, eu não falei da Covaxin. Mais uma vez é provado que as denúncias sobre corrupção no governo federal são falsas, são narrativas. Isso já foi, né, através da notícia que o Rafael acabou de passar, já mostrou que não há nenhum indício de corrupção, mas a narrativa vai ficar. Hoje, no Brasil, já existe a pecha que ele teve corrupção na compra do Covaxin, algo que não é real, mas a narrativa vai ficar. Muito bem, deixa eu registrar as participações aqui, a gente já está caminhando para o fim. Boa tarde, como sempre, o Jean atento aos fatos. Nesse país, tudo de ruim é culpa do Bolsonaro. Márcia Cristina conosco aqui. O Gedson, de Araranguá, em Santa Catarina. Parabéns pelo programa, estamos assistindo vocês aqui de Santa Catarina. Muito obrigado. Gostaria muito que o governo estadual fizesse alguma coisa em relação aos impostos, né? Mas só lembrando aqui que o governo estadual pegou um estado muito quebrado, essa atual gestão. Essa é uma grande realidade, a gente não pode mentir em hipótese nenhuma. O Marcos Santos, concordo com o Jean em tudo. Minha opinião, a única chance que tínhamos era se o Bolsonaro, em vez de nos apoiar, estamos a maioria cego contra ele. E STF
feliz, fazendo tudo certo. Tudo isso como eles querem. Até vocês aí do jornal estão assim. Temos que nos unir e apoiá-la, apoiar o Bolsonaro, né? Eu sou uma pessoa que apoio pautas, então se o Bolsonaro é coerente ou incoerente, eu vou elogiar e criticar, e esse é o meu posicionamento, analisar o que está acontecendo sem amor e sem ódio. Tem muita gente com ódio aí, viu, Jean? Daniel Santana, Desirê Penalba, muita gente que analisa com coração, então a gente tem que ter muito equilíbrio nessa hora, Desirê. Sim, com certeza. É importante a gente entender principalmente o jogo. Entender, eu falo que política é um jogo de xadrez, a gente tem que perceber a movimentação do oponente, ver quais são os reais interesses do oponente. Eu até recebi uma mensagem aqui dizendo o PT e o PSDB faziam um jogo que estavam em pontos opostos, mas são farinha do mesmo saco. Exatamente, eles faziam jogos opostos, mas eles estavam na verdade, estavam em grupos políticos diferentes que a gente sabe que têm o mesmo objetivo, por isso estão se unindo. E é importante a gente deixar bastante claro aqui que existe uma situação muito perniciosa que acontece nessa questão da divisão deles, quando um poder, em vez de ter a sua independência, a sua isonomia e a sua busca realmente pela imparcialidade, pela defesa de valores morais, de valores constitucionais, pelo bem da nação, e passam a aproveitar do poder que tem para fazer trocas com relação aos interesses que existem nos outros poderes. Então, uma coisa que eu mencionei aqui que é muito grave é quando um senador tem um processo por desvio de verba, por responsabilidade, corrupção no STF, e aí o STF vai lá e algum ministro do STF se junta com o senador e fala, olha, o negócio é o seguinte, eu posso aliviar a sua barra se você também aliviar a minha barra, não julgando qualquer ato de improbidade ou até crime de responsabilidade que algum ministro possa ter cometido. Então, esse tipo de coisa que é um toma lá da cá pernicioso entre os poderes, que é completamente diferente quando a gente percebe o presidente da República buscando compor com alguns partidos que são importantes, porque tem muitos deputados, tem muitos senadores para aprovar pautas importantes. Então, trazer essas pessoas importa bastante para a gente ter essa governabilidade. Lembrando que se alguém aqui teve a experiência de ser síndico de prédio, alguma coisa assim, é sempre bom a gente ter os encrenqueiros perto da gente. Ser síndico de prédio. Então, é bom ter os encrenqueiros perto para poder realmente não ter um motivo de ter alguém que vai ali criticar de fora, né? A pessoa se sente parte do governo, da gestão e acaba ajudando em vez de querer puxar o tapete e atrapalhar. Muito bem. Jean Lopes, para a gente fechar, a gente está bem no finalzinho. Eu não sei se eu teria coragem de comprar um apartamento num prédio que você é síndico, não. Não, tô brincando, não, tô brincando. Não, rapidamente eu quero dizer o seguinte. Eu quero que as pessoas entendam muito o meu posicionamento. Eu não tenho político de estimação. Se tiver comprovação de corrupção do presidente da República, eu vou criticar e vou pedir, inclusive, que ele seja, se for comprovada a corrupção, se ele for condenado, que ele seja preso em segunda instância, após a segunda instância. Eu tenho críticas a fazer ao governo federal. Você sabe por que dificilmente eu as faço? Porque não dá tempo. Porque todo o tempo que eu estou ao microfone, eu tenho que ficar derrubando mentiras, narrativas, hipocrisias. Então, o tempo que eu poderia estar aqui para fazer críticas construtivas, críticas ácidas ao governo federal, eu não faço, porque eu tenho que ficar o tempo todo derrubando mentiras sobre ele. Boa tarde a todos, um grande abraço. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafael, Jean, os amigos aqui no estúdio, o presidente Reginaldo Júnior que está aqui, a você de casa e principalmente a Desirê, pedir desculpas novamente por não cumprimentá-la no começo do jornal, não sabia que ela estava no jornal, em virtude da falta de educação do apresentador desse programa, Rafael Vasconcelos, que não a anunciou. Então, desculpa, Desirê. Eu peço desculpa também pela falta de memória do Daniel Santana, que deveria saber que toda terça e quinta ela participa do jornal. Não, eu não sou efetivo do jornal. Você é efetivo da gerente da televisão. Eu já cometi a mesma deselegância do Daniel e não a cumprimentei, porque eu já perdi noção do tempo, eu não sei que dia da semana é hoje, e eu cheguei aqui totalmente desestabilizado por causa do centro de Goiânia. O Júnior está aqui chegando. Júnior. Deixa eu te falar, você perdeu a noção do tempo? Perdi. Você não tem noção o que eu, Rafael e Daniel perdemos e ganhamos hoje. Você não tem noção o tanto de coisa que a gente vê aqui. Mas,
Vamos almoçar que hoje é galinhada. Vamos Desirê, almoçar. um beijo pra você. Você é genial. Eu tava te vendo lá em cima e eles podem até não te cumprimentar, mas só de você chegar já muda a história. Obrigado e bom trabalho pra vocês. Vambora? Bora almoçar. Desirê, boa tarde. A Desirê aceita as desculpas? Aceita, né, Desirê? Com certeza, gente, vocês são muito queridos. Agradeço de verdade, um beijão para vocês, fiquem todos com Deus e até terça e quinta que vem. Maravilha! Terça e quinta que vem, tá avisado, Daniel. Tá bom. Tá avisado. A idade vai chegando pro Daniel e aí a coisa vai ficando feia. Quem não esquece de nada é a Andréia Santana. Boa tarde pra você, Andréia. Boa tarde. E o Jornal Brasil Central vai ficando por aqui. Eu te desejo uma ótima quinta-feira e amanhã tem mais notícias para você aqui às 11h30 no Jornal Brasil Central.